No ano de 1988, os habitantes da cidade gaúcha de Santa Rosa ficaram estarrecidos por causa de um estranho caso que ocorria no município. Conforme a reportagem do jornal Zero Hora, uma garota de 13 anos de idade, chamada Leonice Fitz, conseguia movimentar objetos com a força da mente e estourar lâmpadas, entre outras coisas. Na casa em que Leonice morava era com se ouvir ruídos nas paredes. Em pouco tempo a jovem se tornou muito conhecida em toda a cidade, recebendo apelidos como a Menina Poltergeist. Segundo relatos da família, Leonice possuía um comportamento diferente desde muito pequena. Ela chorava e chegava a ficar arroxeada sempre que algum parente exibia para ela uma boneca. Durante o período escolar ela usava sua mediunidade para fazer os bonés dos meninos voarem. Ela conseguia fazer pedras rolarem pelo caminho enquanto ela e os colegas se dirigiam para a escola. Os mais próximos à família pareciam acostumados às brincadeiras de Leonice, segundo o relato de Emma, mãe de Leonice. Mas nem tudo era apenas diversão. Conforme foi relatado na época pelo pai de Leonice, Arnildo Fitz, falecido em 2003 aos 57 anos. No ano de 1987 as coisas começaram a ficar assustadoras. Segundo ele, nessa época começaram a aparecer papéis picados embaixo da cama de Leonice. Ruídos nas paredes passaram a serem ouvidos constantemente e outros eventos estranhos começaram a acontecer com uma frequência cada vez mais, como por exemplo, a explosão de lâmpadas, baldes de água se moviam e os colchões das camas da família pareciam se contorcer. Familiares e vizinhos afirmavam que todos os relatos eram verdadeiros. Segundo eles, o período que marcava a passagem de Leonice da infância para a adolescência foi o mais conturbado. Nessa época tudo parecia ser brincadeira para ela, e Leonice de fato se divertia ao fazer tais coisas, como estraçalhar a louça da família. A garota parecia respeitar apenas a presença do pai, que conseguia fazer a jovem se portar. Essa época foi particularmente difícil para a família Fitz, pois as pessoas das redondezas começavam a ouvir falar do caso. Existia muita especulação dos populares, que na época chegavam a montar guarda na frente da casa da família Fitz, a respeito da origem dos poderes de Leonice. Primeiro a matéria do jornal Zero Hora, um dos mais influentes do Rio Grande do Sul, e depois uma matéria do programa Fantástico da Rede Globo. Toda essa exposição atraiu ainda mais a atenção das pessoas para Leonice, e para os fenômenos que aconteciam ao seu redor. Com a exposição exagerada, muitos parapsicólogos e médios procuraram a família Fitz a fim de estudar Leonice. Com a proporção que os acontecimentos e dos boatos acabou provocando a interferência por parte da Prefeitura de Santa Rosa, que pediu ajuda ao padre e parapsicólogo Edivino Friedrichs, que tratou dela até o fim dos anos 80. O problema é que ela acha graça quando isso acontece, sem levar em conta que se trata de um desequilíbrio físico e psíquico, ressalta o padre. O tratamento consistia em ela conseguir controlar o porão obscuro de sua mente, mas não adiantou. O interlocutor preferido era seu tio-avô Otto Fitz, que percutia as respostas atribuídas com batidas codificadas na parede. A grande repercussão que o caso ganhou fez com que Leonice acabasse se retraindo e sumindo do convívio social por longos anos. Com o tempo o caso pareceu ter sido esquecido pela grande maioria das pessoas. Leonice trabalhou como doméstica, não parando muito nos empregos. As patroas, sempre que descobriam quem era Leonice, acabavam demitindo-a por medo do que poderia acontecer. Segundo uma entrevista concedida por Leonice anos mais tarde, numa ocasião, o ferro de passar roupa esquentou, embora estivesse desligado. Em outra, as bocas do fogão a gás se acenderam sem que fossem acionadas. Leonice não desistiu de tentar levar uma vida normal, casando-se com Armindo Herzog. Depois do casamento, Leonice começou a dar consultas espirituais por 10 anos. Muitas pessoas vinham de longe para contar a elas os seus problemas e ouvir os seus conselhos. Em uma matéria publicada em 2010 pelo jornal Zero Hora, pouco tempo antes da morte de Leonice, ela afirmou que seus poderes jamais diminuíram. Nessa matéria ela assegurou que usava seus dotes para curar pessoas com distúrbios, pessoas possessas, que vinham até do Paraguai e da Argentina. Um dos pacientes mais endiabrados foi um rapaz de Porto Mauá, que atearia fogo em galpões tendo por combustível a força do pensamento. No dia 26 de junho de 2010, aos 35 anos de idade, Leonice Fitz acabou falecendo vítima de um câncer nos ossos. Em uma das últimas declarações dadas na sua última entrevista, Leonice afirmou:
Por que tive de ser diferente dos outros? Ela não gostava de lembrar dos eventos do passado, e de como eles interferiram na sua vida. Pratos decolavam da mesa de jantar, levitavam como disco voadores, depois se espatifavam contra a parede. Luzes piscavam na roça de milho, mas não eram vagalumes. Espíritos apareciam para um bate-papo, comunicando-se por meio de batidinhas e toques, num código Morse de arrepiar os cabelos. Cadeiras se arrastavam sozinhas, colchões se retorciam, lâmpadas estouravam fulminadas pelo olhar. Seriam todos esses fantásticos relatos dos familiares e amigos apenas uma fraude? Uma repórter que presenciou a famosa cena do colchão sendo movido da cama, confessou depois de 23 anos para a RBS TV Gaúcha, que ela só pode entrar no quarto para gravar a cena quando a garota já estava deitada na cama coberta, e que Leonice não saiu da cama até todos saírem do quarto. Possível fraude este fenômeno específico? Pode ser, mas e os outros, testemunhados por centenas de pessoas? Então, o que tu querias? O que eu pensava, vamos dizer, eu pensava que esse papel voava, ele voava. Então acho que era a força da minha mente, não tinha nada com o espírito. Chegaram até aqui significa que gostaram da nossa história. Se tiver gostado, convido a todos a se inscreverem no canal e por favor deixem um comentário aí pra gente dizendo o que acharam do caso. Fazendo isso vocês nos proporcionam uma grande felicidade, pois vemos nosso trabalho reconhecido. Compartilhem também com quem curte um bom caso sobrenatural. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!